Em uma tarde chuvosa, um milionário caminha com sua filha de 6 anos, quando de repente, uma pequena mendiga se aproxima e sussurra algo que faz seu sangue gelar. Tio, eu tinha uma irmã igual sua filha. O milionário inicialmente ri, imaginando ser algo típico da imaginação de uma criança. Mas mesmo assim, decide perguntar à menina qual era o nome dessa tal irmã que era parecida com sua filha. Quando a criança responde, o milionário entra em choque absoluto e quase desmaia ali mesmo. A chuva batia implacável no asfalto da avenida principal, criando pequenos rios que corriam entre os paralelepípedos antigos do centro da cidade. Eduardo Mendes ajustou o guarda-chuva preto sobre a cabeça, protegendo não apenas a si mesmo, mas principalmente a pequena Sofia, sua filha adotiva de 6 anos, que caminhava ao seu lado com passos miúdos e curiosos. Os olhos verdes da menina brilhavam com fascínio, enquanto observava as gotas de chuva dançarem nos vidros das vitrines, seus cabelos loiros escapando do capuz do casaco rosa que Eduardo havia escolhido pessoalmente para ela naquela manhã. Cheiro de terra molhada misturava-se com o aroma de café que escapava das pequenas cafeterias, criando uma atmosfera melancólica que sempre despertava em Eduardo uma nostalgia inexplicável. Aos 42 anos, ele havia construído um império empresarial através de decisões calculadas e uma determinação que muitos consideravam cruel. Sua reputação nos negócios era de um homem que jamais demonstrava fraqueza, que transformava cada não em uma nova estratégia de conquista. Mas quando olhava para Sofia, sentia algo diferente se mover em seu peito. Uma vulnerabilidade que ele mantinha cuidadosamente escondida do mundo. Papai, por que tem tanta gente molhada na rua? Perguntou Sofia, sua voz doce cortando através do som da chuva. Eduardo sorriu, apertando delicadamente a mão pequena da filha. Porque nem todo mundo tem um guarda-chuva, querida, respondeu, sua voz carregando uma ternura que ele reservava exclusivamente para ela. Mas nós temos, então vamos compartilhar nossa sorte. Foi então que ela apareceu. Uma figura pequena e trêmula emergiu de entre as sombras de um beco estreito, seus passos hesitantes deixando rastros de água suja no chão. Era uma menina, não muito mais velha que Sofia, mas a diferença entre elas era gritante como um abismo. Enquanto Sofia usava roupas caras e limpas, a pequena mendiga vestia trapos encharcados que grudavam em seu corpo magro, revelando a fragilidade de quem conhecia apenas a dureza da vida nas ruas. O cabelo da menina, embaraçado e sujo, parecia ter sido loiro em algum momento distante, mas agora pendia em mechas escuras ao redor de um rosto que carregava uma maturidade, perturbadora para sua idade. Seus olhos, porém, eram de um verde inconfundível, exatamente o mesmo tom dos olhos de Sofia. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas atribuiu a compaixão natural que sentia por crianças em situação de vulnerabilidade. Havia contribuído para diversas instituições de caridade ao longo dos anos, sempre de forma discreta, como se tentasse equilibrar alguma culpa que carregava nas profundezas de sua alma. A menina aproximou-se lentamente, seus pés descalços, fazendo ruídos molhados contra o asfalto. Ela parou a poucos metros de distância, tremendo de frio, e fixou o olhar diretamente em Sofia. Havia algo naquele olhar que fez Eduardo se sentir desconfortável, uma intensidade que parecia desproporcional para uma criança. Tio, sussurrou a mendiga, sua voz trêmula cortando o ar como uma lâmina afiada. Eu tinha uma irmã igual sua filha. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele olhou para a menina, depois para Sofia, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Sofia, por sua vez, havia parado de andar e observava,
A mendiga com uma expressão estranha, uma mistura de curiosidade e algo que Eduardo não conseguia identificar. O mundo ao redor parecia ter diminuído de velocidade. A chuva continuava caindo, mas Eduardo mal a percebia. Seu coração batia descompassado enquanto uma sensação de déjà-vu o invadia, como se aquele momento tivesse sido predestinado, como se sua vida inteira tivesse sido apenas uma preparação para aquele encontro. Igual a minha filha, repetiu Eduardo, forçando um sorriso condescendente, tentando manter a compostura que havia aperfeiçoado ao longo de décadas de negociações difíceis. E qual era o nome dessa sua irmãzinha? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som da chuva e pelo bater acelerado do coração de Eduardo. A mendiga o encarou com aqueles olhos verdes penetrantes, e quando finalmente abriu a boca para responder, sua voz saiu como um sussurro fantasmagórico que mudaria tudo para sempre. Sofia, sussurrou a mendiga, sua voz trêmula ecoando como um fantasma entre os prédios molhados. Ela se chamava Sofia. O mundo de Eduardo desabou naquele instante. Suas pernas tremeram como se o chão tivesse se transformado em areia movediça e o sangue gelou em suas veias enquanto o guarda-chuva escorregava de suas mãos entorpecidas. O objeto bateu no chão com um ruído surdo, liberando uma cascata de água acumulada que molhou seus sapatos italianos caros, mas ele nem sequer notou. "O que você disse?", murmurou Eduardo, sua voz saindo estrangulada, quase inaudível. O controle, férreo que mantinha sobre suas emoções há décadas, começou a rachar como vidro sob pressão. A mendiga não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus olhos verdes se fixaram em Sofia com uma intensidade que fez Eduardo sentir um arrepio percorrer sua espinha. Era como se a menina estivesse vendo um fantasma, ou talvez reconhecendo algo que deveria ser impossível de reconhecer. Sofia, por sua vez, havia soltado a mão do pai e dado um passo à frente, ignorando completamente a chuva que agora molhava seus cabelos loiros. Sua expressão infantil havia se transformado em algo mais profundo, mais antigo. Ela inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro curioso, e sussurrou uma única palavra que fez o coração de Eduardo quase parar. "Ana!" A mendiga começou a tremer violentamente, não apenas pelo frio, mas por algo muito mais profundo. Lágrimas se misturaram à chuva em seu rosto sujo, e ela estendeu uma mão pequena e suja em direção a Sofia, como se quisesse tocar um milagre. Você lembra de mim, Sofinha?" perguntou a mendiga, usando um apelido que apenas Eduardo e alguns poucos íntimos conheciam. A forma como ela pronunciou aquele diminutivo carinhoso foi como uma punhalada no peito do milionário. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Como era possível que uma estranha soubesse o apelido íntimo de sua filha? Como era possível que Sofia, que havia sido adotada quando bebê, demonstrasse qualquer tipo de reconhecimento por uma menina de rua que teoricamente nunca havia visto na vida? "Sofia, venha aqui", disse Eduardo, sua voz tremendo enquanto estendia a mão para a filha. Mas Sofia não se moveu. Ela continuou olhando para a mendiga com aquela expressão estranha, como se estivesse tentando lembrar de algo perdido nas profundezas de sua memória infantil. "Papai", murmurou Sofia, sem tirar os olhos da mendiga. Ela cantava meu nome antes de dormir. "Sofia, Sofia", como uma música. Sua voz saiu em um sussurro quebrado, e ela começou a tremer violentamente, suas pequenas mãos se agarrando ao casaco molhado. Eduardo sentiu o sangue gelar ainda mais em suas veias. Aquela melodia específica era algo que ele mesmo havia inventado para acalmar Sofia durante os primeiros anos após a adoção. Era uma canção simples, repetitiva, que ele cantarolava baixinho quando ela tinha pesadelos ou não conseguia dormir.
Como era possível que uma desconhecida soubesse sobre isso? A mendiga começou a cantarolar suavemente, sua voz infantil cortando através do barulho da chuva. Sofia, Sofia, minha irmã querida, Sofia, Sofia, não me esquece na vida. A melodia era exatamente a mesma que Eduardo usava, mas com palavras diferentes, palavras que ele nunca havia ouvido antes, mas que pareciam se encaixar perfeitamente na música que considerava sua criação pessoal. Pare, disse Eduardo, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Pare com isso agora. Mas a mendiga continuou cantando, e Sofia começou a acompanhar a melodia, como se as palavras estivessem voltando à sua memória depois de anos enterradas. As duas vozes infantis se harmonizaram de uma forma que fez Eduardo se sentir como se estivesse presenciando algo sobrenatural. Quem você é? Perguntou Eduardo, se aproximando da mendiga com passos rígidos. Como você sabe essa música? Como você sabe sobre minha filha? A mendiga parou de cantar e o encarou com aqueles olhos verdes que eram assombrosamente semelhantes aos de Sofia. Quando falou, sua voz carregava uma maturidade perturbadora para sua idade. Eu sou Ana, e Sofia é minha irmã gêmea. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no asfalto. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar, como se o tempo tivesse congelado naquele momento impossível. Tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sobre Sofia, sobre o passado que havia construído tão cuidadosamente, começou a desmoronar como um castelo de cartas em uma tempestade. Isso é impossível, murmurou Eduardo, mais para si mesmo do que para as duas meninas que o observavam sob a chuva incessante. Sua mente racional, treinada para analisar dados e encontrar soluções lógicas para problemas complexos, se recusava a aceitar o que estava acontecendo diante de seus olhos. Sofia não tem irmãos. Ela foi adotada como bebê órfã. Eu tenho todos os documentos, todas as certidões. Sua voz ganhava força conforme falava, como se repetir os fatos conhecidos pudesse fazer a realidade voltar ao normal. Você deve estar confusa, menina. Deve ter visto minha filha em alguma revista ou jornal. Somos uma família conhecida na cidade. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Eduardo sentia uma dúvida corrosiva crescendo em seu peito como uma erva daninha. Ana continuava olhando para Sofia com aquela intensidade perturbadora, e Sofia retribuía o olhar com uma expressão que Eduardo nunca havia visto antes. Uma mistura de reconhecimento e nostalgia que parecia impossível em uma criança de 6 anos. Sofinha tem uma marca aqui, disse Ana, tocando o próprio braço esquerdo. Igual à minha, parece uma lua pequenininha. O coração de Eduardo saltou. Sofia realmente tinha uma marca de nascença em formato de lua crescente no braço esquerdo, algo que os médicos haviam dito ser extremamente raro. Era uma peculiaridade que ele adorava beijar durante os banhos de Sofia. Uma marca que ela considerava especial, porque ele sempre dizia que a tornava única no mundo. Mostra para ela, Sofinha, Ana continuou, sua voz carregando uma familiaridade íntima que fez Eduardo se sentir como um intruso na própria conversa com sua filha. Sofia, sem hesitar, puxou a manga do casaco e mostrou a pequena marca. Ana fez o mesmo, revelando uma marca idêntica no exato mesmo local. As duas meninas compararam os braços como se fosse a coisa mais natural do mundo, e Eduardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Coincidência, murmurou Eduardo, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Marcas de nascença podem ser similares. Isso não prova nada. Ana o encarou com aqueles olhos verdes penetrantes e disse algo que fez o sangue de Eduardo congelar completamente. Ela dorme encolhidinha como um gatinho,
sempre com o coelhinho rosa que tem uma orelha meio torta. E quando tem pesadelo, ela sussurra "mamãe" 3 vezes antes de acordar. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ninguém, absolutamente ninguém além dele, sabia sobre esses detalhes íntimos dos hábitos de sono de Sofia. O coelho rosa era um brinquedo que Sofia havia ganhado ainda bebê e que nunca largava na hora de dormir. A orelha torta era resultado de anos de carinho e apertos noturnos. E o detalhe sobre os pesadelos. Eduardo era o único que ficava acordado nas noites difíceis, ouvindo Sofia murmurar por uma mãe que ela nunca havia conhecido conscientemente. "Como você sabe disso?", perguntou Eduardo, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. "Como você pode saber essas coisas?" Ana não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se aproximou mais de Sofia, ignorando completamente Eduardo, e começou a sussurrar algo no ouvido da menina. Eduardo não conseguiu ouvir as palavras, mas viu Sofia assentir vigorosamente, como se estivesse recebendo a confirmação de algo que sempre soubera, mas nunca conseguira nomear. "Papai!", disse Sofia, se voltando para Eduardo com lágrimas nos olhos. "Ela sabe sobre o lugar secreto no meu quarto, onde eu escondo meus tesouros." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O lugar secreto de Sofia era uma pequena caixa escondida atrás de uma tábua solta no rodapé de seu quarto. Um esconderijo que ela havia descoberto sozinha e que usava para guardar pequenos objetos que considerava preciosos. Eduardo só sabia sobre esse lugar porque ocasionalmente a encontrava brincando ali, mas nunca havia contado para ninguém, respeitando a privacidade da filha. "Ela disse que tem um anel da mamãe lá dentro", continuou Sofia, sua voz tremendo. Um anel dourado com uma pedrinha azul. O mundo de Eduardo desabou mais uma vez. Havia realmente um anel na caixa secreta de Sofia. Um anel simples de ouro com uma pequena pedra azul que havia sido encontrado junto com ela no orfanato. Eduardo havia guardado como uma lembrança da mãe biológica de Sofia, planejando entregá-lo quando ela ficasse mais velha. Nunca havia mencionado sua existência para ninguém. A chuva continuava caindo, mas Eduardo mal a sentia. Sua mente estava correndo, tentando encontrar explicações racionais para o impossível. Talvez fosse uma coincidência elaborada. Talvez Ana fosse parte de algum golpe sofisticado direcionado a famílias ricas. Talvez ele estivesse enlouquecendo. Mas quando olhou para as 2 meninas lado a lado, molhadas e tremendo, viu algo que não podia negar. Elas eram praticamente idênticas. Os mesmos olhos verdes, a mesma estrutura facial, até mesmo a mesma maneira de inclinar a cabeça quando concentradas. A única diferença real eram as roupas e o estado de conservação. Uma cuidada e amada, a outra abandonada e esquecida. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou Eduardo, passando as mãos pelo cabelo molhado. "Isso simplesmente não pode estar acontecendo." Mas estava. E no fundo de seu coração, Eduardo começou a perceber que sua vida perfeita e cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar completamente. Eduardo passou a noite inteira sentado em sua poltrona de couro no escritório, encarando os documentos de adoção de Sofia espalhados sobre a mesa de mogno. Cada papel havia sido examinado dezenas de vezes ao longo dos anos. Certidões, laudos médicos, relatórios do orfanato. Tudo parecia perfeitamente legal e em ordem, mas agora cada linha parecia suspeita, cada carimbo uma possível falsificação. À sua frente, fotografias de Sofia bebê contrastavam com uma imagem mental persistente. Ana, a menina de rua, com os mesmos olhos verdes e a mesma expressão determinada. Eduardo havia tentado convencer-se de que tudo não passava de uma coincidência,
Bizarra, mas o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, ouvia novamente a voz de Ana cantando aquela melodia. Impossível. O primeiro sinal de que algo estava verdadeiramente errado veio na manhã seguinte. Eduardo encontrou Sofia sentada no chão de seu quarto, cercada por dezenas de desenhos que ela havia feito durante a madrugada. Em cada folha de papel, duas meninas idênticas apareciam de mãos dadas, mas em todos os desenhos algo as separava. Às vezes uma linha preta, outras vezes figuras sombrias sem rosto. Sofia, querida, quando você fez esses desenhos? Perguntou Eduardo, se ajoelhando ao lado da filha. Sua voz tentava manter a calma habitual, mas havia uma tensão que Sofia percebeu imediatamente. Na hora que a Ana estava chamando, respondeu Sofia, sem levantar os olhos do papel onde desenhava obsessivamente duas meninas chorando idênticas. Ela estava chamando meu nome, então eu acordei e desenhei para ela não ficar triste. Um arrepio percorreu a espinha de Eduardo. Ana estava chamando, mas ela não está aqui, querida. Foi só um sonho. Sofia parou de desenhar e o encarou com aqueles olhos verdes que agora pareciam carregar uma profundidade perturbadora para uma criança de 6 anos. Não foi sonho, papai. Ana está sempre chamando. Desde que eu era pequenininha, ela chama meu nome quando está com medo. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Como era possível que Sofia tivesse memórias de alguém que supostamente nunca havia conhecido? Os médicos sempre disseram que memórias de bebê eram extremamente raras e geralmente imprecisas. Sofinha, disse Eduardo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você se lembra de quando era bebê? Antes de vir morar comigo? Sofia assentiu, vigorosamente como se fosse óbvio. Eu lembro da Ana. Nós dormíamos juntinhas em uma cama pequena. Ela sempre segurava minha mão quando tinha barulho dos homens brigando. Sua voz se tornou mais baixa, mais triste. Daí um dia os homens levaram ela embora e eu chorei muito, mas você veio me buscar e disse que ia cuidar de mim. O coração de Eduardo batia tão forte que ele tinha certeza de que Sofia poderia ouvi-lo. Cada palavra da menina era uma peça de um quebra-cabeças que ele não queria montar, mas que se formava inexoravelmente diante de seus olhos. E você nunca me contou isso antes porque você ficava triste quando eu falava da Ana, respondeu Sofia, voltando a desenhar. Então eu parei de falar, mas eu nunca parei de lembrar. Eduardo se levantou abruptamente, precisando de ar. Saiu do quarto de Sofia e se encostou na parede do corredor, tentando controlar a respiração que havia se tornado irregular. Sua filha havia guardado segredos durante anos para proteger seus sentimentos. Que tipo de pai ele era, se Sofia sentia que não podia compartilhar suas memórias com ele? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos torturados. Era Helena, a governanta que cuidava da casa há mais de 10 anos. Senhor Eduardo, sua voz soava preocupada. A senhora que cuida do jardim disse que viu uma menina pequena rondando a casa durante a madrugada. Disse que ela ficou parada embaixo da janela da Sofia por muito tempo, como se estivesse esperando alguma coisa. Eduardo sentiu o sangue gelar. Que tipo de menina? Loira, magra, roupas rasgadas. A senhora achou estranho, porque a menina parecia conhecer exatamente qual era o quarto da Sofia, mesmo nunca tendo estado aqui antes. As mãos de Eduardo tremeram enquanto desligava o telefone. Ana havia encontrado sua casa. Mais do que isso, havia encontrado especificamente o quarto de Sofia, como se fosse guiada por algum instinto sobrenatural. Voltou ao quarto de Sofia e encontrou a menina em pé na frente da janela, olhando para o jardim com uma expressão ansiosa. Ela estava... Aqui, papai, disse Sofia sem se virar. Ana estava aqui embaixo, olhando para mim. Ela estava chorando.
Como você sabe que ela estava chorando se estava escuro? Perguntou Eduardo, se aproximando da janela. Sofia finalmente se virou, e Eduardo viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Porque quando Ana chora, eu sinto aqui dentro, disse, colocando a mão pequena sobre o coração. É como se fosse eu chorando também. Eduardo olhou para o jardim lá embaixo, mas não havia sinal de ninguém. Apenas as flores que ele havia plantado para Sofia e o balanço onde ela brincava todas as tardes. Mas algo no ar parecia diferente, carregado de uma tristeza que ele não conseguia explicar. Papai, disse Sofia puxando sua manga, por que você e a Ana não podem ser amigos? Por que ela tem que ficar na rua quando tem casa aqui comigo? A pergunta inocente atingiu Eduardo, como uma flecha certeira. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo dos adultos estava cheio de complicações que ela não poderia entender? Como dizer que ele estava com medo de descobrir verdades que poderiam destruir tudo o que havia construído? É complicado, querida, murmurou Eduardo, abraçando Sofia contra o peito. Muito complicado. Mas enquanto abraçava sua filha, Eduardo soube que não poderia mais fugir da verdade. As rachaduras em sua realidade perfeita estavam se tornando fissuras profundas, e logo tudo desmoronaria completamente. Eduardo tamborilou os dedos nervosamente sobre a mesa enquanto esperava no escritório de Marcos Silveira, o investigador, particular mais respeitado da cidade. O ambiente era discreto e profissional, com estantes repletas de arquivos e uma atmosfera que sugeria anos de segredos revelados e verdades desenterradas. Eduardo havia escolhido Marcos, precisamente por sua reputação de discrição absoluta e eficiência implacável. Senhor Mendes, disse Marcos, entrando na sala com um dossiê grosso nas mãos. Recebi seu chamado urgente. Pelo que entendi, precisa de uma investigação sobre o processo de adoção de sua filha? Eduardo assentiu, tentando manter a compostura empresarial que o havia tornado famoso nos círculos financeiros. Quero que você verifique cada detalhe, cada documento, cada pessoa envolvida no processo de adoção de Sofia. Não deixe nada de fora. Posso perguntar o motivo dessa investigação? Geralmente, os pais só questionam processos de adoção quando há suspeita de irregularidades graves. Eduardo hesitou. Como explicar que uma menina de rua havia aparecido conhecendo detalhes impossíveis sobre sua filha? Como descrever a sensação crescente de que sua vida inteira estava construída sobre uma mentira? Apareceram informações conflitantes, disse finalmente. Preciso ter certeza de que tudo foi feito corretamente. Marcos fez algumas anotações em seu bloco. Vou precisar de todos os documentos originais, nomes de funcionários do orfanato com quem você teve contato, datas específicas, quanto tempo tenho. O mais rápido possível. Dinheiro não é problema. 2 dias depois, Eduardo recebeu uma ligação de Marcos, que fez seu mundo estremecer novamente. Senhor Mendes, preciso vê-lo urgentemente. Encontrei algumas inconsistências que exigem discussão pessoal. Eduardo cancelou todas as reuniões do dia e correu para o escritório do investigador. Marcos o esperava com uma expressão sombria, cercado por pilhas de documentos e fotografias. O que descobriu? Perguntou Eduardo, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Primeiro, as boas notícias. O processo de adoção de Sofia foi totalmente legal e todos os documentos estão em ordem. Marcos fez uma pausa significativa. Mas há problemas com os registros originais do orfanato. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Que tipo de problemas?
Os arquivos que constam como originais foram criados 3 dias após você dar entrada no pedido de adoção. Os verdadeiros registros originais desapareceram misteriosamente na mesma época. Marcos abriu um envelope e espalhou fotografias sobre a mesa. Consegui acesso aos registros de segurança do orfanato. Veja estas imagens. Eduardo olhou para as fotografias em preto e branco, datadas de 6 anos atrás. Numa delas podia ver claramente 2 crianças muito pequenas no mesmo berço. 2 meninas idênticas, abraçadas enquanto dormiam. Sofia não estava sozinha no orfanato, disse Marcos, sua voz carregada de gravidade. Havia outra criança com ela, uma menina, com características físicas praticamente idênticas. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. E onde está essa criança agora? Esse é o problema. Não há registros de adoção para a segunda criança. Ela simplesmente desapareceu dos arquivos, como se nunca tivesse existido. Marcos virou uma das fotografias. Olhe o verso desta foto. Com mãos trêmulas, Eduardo leu a anotação manuscrita. Sofia e Ana, gêmeas inseparáveis, chegaram juntas em dezembro. O nome Ana pulsou diante de seus olhos, como uma ferida aberta. Tudo estava se confirmando da pior maneira possível. A mais, continuou Marcos. Consegui localizar uma ex-funcionária do orfanato que trabalhava lá na época. Ela concordou em falar conosco, mas apenas sob condições de total anonimato. Diz que tem medo. Medo de quê? Das pessoas que orquestraram a separação das crianças. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso das revelações esmagando seus ombros. Quando podemos encontrá-la? Hoje à noite, em um local neutro. Mas, Sr. Mendes, preciso avisá-lo. Pelo que esta mulher insinuou por telefone, o que descobriremos pode ser muito pior do que imaginamos. Naquela noite, Eduardo se encontrou com Marcos e uma mulher de meia idade em um café pequeno e discreto na periferia da cidade. A mulher, que se identificou apenas como Carmen, parecia nervosa e olhava constantemente por sobre os ombros. Eu me lembro das gêmeas, disse Carmen, sua voz tremendo. Chegaram juntas, bebês pequenos, sempre grudadas uma na outra. Choravam quando eram separadas, mesmo que fosse por alguns minutos. O que aconteceu com Ana? Perguntou Eduardo diretamente. Carmen fechou os olhos como se lutasse contra memórias dolorosas. Houve pressão. Gente importante querendo que apenas uma das crianças fosse colocada para a adoção. Disseram que seria melhor para Sofia em ter uma família rica, mas que Ana deveria permanecer no orfanato. Por quê? Isso não faz sentido. Porque alguém muito poderoso queria que as meninas fossem criadas separadamente. Alguém que tinha interesse em manter uma longe da outra. Carmen se inclinou para frente, sussurrando. Ouvi conversas entre a diretora e homens de terno. Falavam sobre experimentos, sobre estudar o que acontece com gêmeas idênticas, criadas em ambientes totalmente diferentes. Eduardo sentiu náusea subindo pela garganta. Experimentos? Que tipo de experimentos? Não sei os detalhes, mas sei que Ana nunca foi realmente colocada para adoção. Aos 3 anos, ela simplesmente desapareceu do orfanato. Disseram que havia fugido, mas uma criança de 3 anos não foge sozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo olhou para Marcos, que anotava furiosamente em seu bloco. Há mais alguma coisa que devemos saber? Perguntou. Marcos. Carmen hesitou. Então sussurrou algo que fez o sangue de Eduardo gelar completamente. Sofia não foi a única criança submetida a tratamentos especiais. Todos os dias médicos vinham dar remédios para ela. Diziam que era para ajudar na adaptação, mas eu sempre achei estranho. Uma criança saudável não precisa de tantos medicamentos. Eduardo passou a madrugada inteira revolvendo arquivos médicos de Sofia,
cada receita e cada relatório ganhando um significado sinistro à luz das revelações de Carmen. Aos primeiros raios de sol, ele havia encontrado evidências perturbadoras que confirmavam seus piores temores. Durante os primeiros 3 anos de vida de Sofia, ela havia tomado uma quantidade anormal de medicamentos para uma criança saudável, antidepressivos infantis, calmantes e algo chamado Memex-7, um medicamento que Eduardo nunca havia questionado quando o pediatra do orfanato insistiu que era essencial para o desenvolvimento cognitivo saudável da menina. Com mãos trêmulas, Eduardo ligou para o Dr. Henrique Ribeiro, o neurologista infantil mais respeitado da cidade e seu amigo pessoal há anos. Henrique, preciso de um favor urgente. Você conhece um medicamento chamado Memex-7? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Eduardo, onde você ouviu sobre isso? Memex-7 não é um medicamento aprovado para uso comercial. O coração de Eduardo disparou. O que você quer dizer? É uma droga experimental que estava sendo testada há alguns anos para tratamento de traumas infantis severos. O objetivo era apagar memórias específicas que causavam estresse pós-traumático em crianças. Henrique fez uma pausa, mas os testes foram interrompidos quando descobriram efeitos colaterais graves. Que tipo de efeitos colaterais? Amnésia seletiva, episódios psicóticos na adolescência e, em alguns casos, o que os pesquisadores chamaram de reconexão traumática, quando as memórias apagadas voltam de forma fragmentada e caótica. A voz de Henrique estava carregada de preocupação. Eduardo, por que está perguntando sobre isso? Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da verdade esmagando seus ombros. Sofia tomou este medicamento durante 3 anos. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente, Henrique sussurrou. Meu Deus, Eduardo, você precisa trazê-la para uma consulta imediatamente. Se ela realmente foi medicada, com o Memex-7, está entrando na idade em que os efeitos colaterais começam a se manifestar. Eduardo desligou o telefone e correu para o quarto de Sofia. Encontrou a menina acordada, sentada na cama com o coelho rosa no colo, mas havia algo diferente em sua expressão. Seus olhos verdes pareciam mais distantes, mais antigos. Papai, disse Sofia, sua voz soando estranhamente calma. Eu lembro de mais coisas hoje. Eduardo sentou-se na beira da cama, tentando controlar o tremor em suas mãos. Que tipo de coisas? Querida? Lembro dos homens de jaleco branco que vinham me dar remédio. Eles diziam que o remédio ia fazer eu esquecer das coisas tristes. Sofia abraçou o coelho mais apertado. Mas eu não queria esquecer da Ana. Então eu fingia que engolia o remédio, mas escondia debaixo da língua. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você fingia tomar o remédio? Sofia assentiu. Não sempre. Às vezes eles me forçavam, mas muitas vezes eu conseguia fingir. Ela o encarou com aqueles olhos verdes penetrantes. Por isso eu ainda lembro da Ana, papai. Por isso eu sei que ela precisa da gente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. Sua filha de 6 anos havia sido mais esperta que médicos e pesquisadores, protegendo suas próprias memórias através de um subterfúgio infantil desesperado. Sofia, você se lembra de alguma coisa sobre os médicos? Eles falavam entre si? Sofia fechou os olhos, concentrando-se. Eles falavam sobre o experimento das gêmeas. Diziam que eu era o sujeito A e que Ana era o sujeito B. Que vocês iam me dar uma vida boa para ver se eu ficava diferente da Ana. O horror da situação atingiu Eduardo em ondas sucessivas. Sofia e Ana não haviam sido apenas separadas, elas haviam sido transformadas em cobaias de um experimento social cruel. Uma receberia amor, cuidado e recursos, enquanto a outra seria abandonada à própria sorte nas ruas,
Tudo para ver como o ambiente moldaria duas crianças geneticamente idênticas. Eles falavam sobre quem estava pagando pelo experimento? Perguntou Eduardo, sua voz mal conseguindo sair. Sofia balançou a cabeça. Só ouvi um nome uma vez. Eles chamavam de Projeto Gemini e falavam sobre um homem importante que queria ver se as pessoas nascem ruins ou se ficam ruins por causa de onde vivem. Eduardo sentiu náusea subindo pela garganta. O Projeto Gemini soava como algo saído de um filme de ficção científica, mas estava acontecendo com sua filha, com Ana, com duas crianças inocentes que haviam sido transformadas em ratos de laboratório. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Marcos, o investigador. Eduardo, descobri algo perturbador. O orfanato onde Sofia estava não era apenas um orfanato comum. Era administrado por uma fundação ligada a uma empresa farmacêutica internacional. Uma empresa que desenvolve medicamentos experimentais. Que empresa? Perguntou Eduardo, embora já suspeitasse da resposta. Neurotech Industries. E Eduardo, você não vai acreditar nisso, mas o CEO da Neurotech Industries esteve presente na cerimônia de adoção de Sofia. Ele estava lá, observando todo o processo. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Neurotech Industries era uma das empresas com quem sua própria corporação mantinha parcerias ocasionais. Ele havia estado na mesma sala, apertado a mão, feito negócios com o homem que havia orquestrado a separação de Sofia e Ana. Marcos, disse Eduardo, sua voz saindo como um sussurro. Preciso de uma lista de todos os executivos da Neurotech que estiveram envolvidos com o orfanato e preciso saber se algum deles tem conexões pessoais comigo. Eduardo, você está bem? Sua voz está estranha. Eduardo olhou para Sofia, que o observava com aquela expressão madura demais para sua idade. Não, Marcos, não estou bem e tenho a sensação de que vai ficar muito pior antes de melhorar. Enquanto desligava o telefone, Eduardo percebeu que não era apenas uma vítima inocente desta conspiração. De alguma forma, ele havia sido escolhido especificamente para adotar Sofia. Isso significava que alguém o havia observado, estudado e manipulado há anos, transformando-o em uma peça involuntária no experimento cruel que destruiu a vida de duas crianças inocentes. Eduardo estava em seu escritório quando Marcos chegou com uma pasta vermelha nas mãos e uma expressão que pronunciava más notícias. O investigador parecia ter envelhecido anos em poucos dias e seus olhos carregavam o peso de segredos que preferira nunca ter descoberto. Eduardo, preciso que você se sente antes de ver isso, disse Marcos, colocando a pasta sobre a mesa. O que descobri vai mudar tudo o que você acredita sobre sua própria vida. Eduardo sentou-se lentamente, preparando-se para mais uma revelação devastadora. Nas últimas semanas, sua realidade havia sido sistematicamente demolida, e ele começava a se perguntar se havia algum aspecto de sua vida que fosse genuíno. Marcos abriu a pasta e retirou uma série de documentos e fotografias. A Neurotech Industries é controlada por um único acionista majoritário, um homem que mantém sua identidade cuidadosamente escondida por trás de múltiplas empresas de fachada. Quem é? Perguntou Eduardo, embora algo em seu estômago já soubesse que não queria ouvir a resposta. Marcos colocou uma fotografia sobre a mesa. Era uma imagem de um homem de meia idade, bem vestido, com características faciais que fizeram o sangue de Eduardo gelar instantaneamente. Seu irmão, Gabriel Mendes. O mundo parou. Eduardo encarou a fotografia como se estivesse vendo um fantasma, porque, em certo sentido, estava. Gabriel havia supostamente morrido em um acidente de carro 15 anos atrás. Eduardo havia comparecido ao funeral, havia chorado. Sobre o caixão, havia carregado o peso da culpa por anos.
Isso é impossível, murmurou Eduardo, suas mãos tremendo enquanto segurava a fotografia. Gabriel morreu. Eu estava no funeral. O homem que morreu no acidente era um sósia contratado, disse Marcos, sua voz carregada de pesar. Gabriel fingiu sua própria morte para se livrar de dívidas de jogo e começar uma nova vida com identidade falsa. Mas Eduardo, há mais. Marcos colocou outro documento sobre a mesa. Gabriel não só está vivo, como tem observado você durante todos esses anos. Ele orquestrou sua ascensão nos negócios, manipulou seus investimentos e até mesmo influenciou sua decisão de adotar uma criança. Eduardo sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Você está dizendo que que meu irmão... Seu irmão é o mentor do projeto Gemini. Ele escolheu Sofia especificamente para você. Ele separou as gêmeas sabendo que você, com seu perfil psicológico de pessoa controladora, mas fundamentalmente bondosa, seria o pai adotivo perfeito para contrastar com o abandono que Ana sofreria. As palavras atingiram Eduardo como punhaladas. Gabriel, o irmão que ele havia amado e pelo qual havia se culpado durante anos, havia transformado sua vida inteira em um experimento cruel. Por quê? Sussurrou Eduardo. Por que ele faria isso? Marcos hesitou antes de responder. Pelos registros que consegui acessar, parece que Gabriel nunca superou o ressentimento de ter sido o segundo filho. Vocês eram gêmeos fraternos, nascidos com 15 minutos de diferença, mas você sempre foi o favorito dos pais, o mais bem-sucedido, o mais amado. Eduardo se lembrava vagamente da rivalidade infantil entre eles, mas nunca imaginou que pudesse ter se transformado em algo tão destrutivo. Gabriel desenvolveu uma obsessão com a ideia de que o ambiente molda completamente uma pessoa, negando a importância da genética ou do caráter inato, continuou Marcos. O projeto Gemini era sua forma de provar que mesmo gêmeas idênticas poderiam se tornar completamente diferentes se criadas em ambientes opostos. E ele usou minha filha como cobaia, disse Eduardo, sua voz carregada de uma fúria fria que nunca havia sentido antes. Há mais, Eduardo. Gabriel não apenas observou o experimento de longe, ele tem mantido contato próximo com sua vida. Alguns de seus sócios de negócios mais próximos são, na verdade, agentes dele. Ele sabe de cada decisão que você toma, cada movimento de Sofia, cada momento de felicidade que vocês compartilharam. Eduardo levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Onde ele está? Onde Gabriel está agora? Essa é a parte mais perturbadora, disse Marcos, retirando outro documento da pasta. Gabriel possui uma propriedade industrial nos arredores da cidade. É lá que ele mantém seus laboratórios e onde Ana tem sido mantida. Ana está com ele. Eduardo, Ana nunca esteve realmente nas ruas por conta própria. Gabriel a tem usado como a outra metade do experimento. Ela é mantida em condições controladas de privação, sendo deliberadamente exposta a negligência e trauma para maximizar o contraste com a vida privilegiada de Sofia. A realidade atingiu Eduardo como uma avalanche. A mendiga que havia encontrado na rua, Ana tremendo de frio e fome, não era uma criança de rua comum. Era uma prisioneira que havia sido libertada temporariamente para aquele encontro específico. Gabriel havia orquestrado tudo. O encontro na chuva, o reconhecimento entre as gêmeas, o despertar das memórias de Sofia. Ele queria que eu descobrisse, murmurou Eduardo, a compreensão chegando como uma onda de horror. Gabriel queria que eu soubesse sobre Ana. Isso também faz parte do experimento. Marcos assentiu sombriamente. Pelos registros que encontrei, esta fase era chamada de reconexão controlada. Gabriel queria estudar o que aconteceria quando Sofia e Ana se reencontrassem,
como isso afetaria o desenvolvimento psicológico de ambas. Eduardo sentiu náusea subindo pela garganta. Sua filha, Ana, ele próprio, todos eram ratos em um labirinto criado pela mente doentia de Gabriel. Até mesmo suas emoções de pai protetor estavam sendo catalogadas e estudadas. Onde exatamente fica essa propriedade? Perguntou Eduardo, sua voz ganhando uma determinação férrea. Eduardo, você não pode simplesmente ir lá. Gabriel tem segurança, e se ele perceber que descobrimos sua localização, ele vai fazer o quê? Interrompeu Eduardo. Fingir sua morte novamente? Destruir mais vidas inocentes? Ele se inclinou sobre a mesa, encarando Marcos. Meu irmão transformou minha filha em uma cobaia. Ele torturou Ana durante anos. E você acha que vou ficar aqui sentado? Marcos suspirou, sabendo que não conseguiria dissuadir Eduardo. Então vamos precisar de um plano. Gabriel é perigoso e ele tem recursos que não podemos nem imaginar. Eduardo olhou mais uma vez para a fotografia de Gabriel, memórias da infância se misturando com a realidade atual de forma nauseante. O irmão que havia ensinado a andar de bicicleta, que havia dividido segredos e sonhos infantis, havia se tornado o arquiteto de sua maior tragédia. Não, disse Eduardo, sua voz fria como gelo. Não precisamos de um plano elaborado. Vamos, direto ao ponto. Quero que organize uma reunião com Gabriel. Diga a ele que descobri tudo e que quero fazer um acordo. Eduardo, isso é suicídio. Você não sabe do que Gabriel é capaz. Eduardo sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. Ele também não sabe do que eu sou capaz quando alguém ameaça minha família. Eduardo passou os 3 dias seguintes preparando-se para o confronto com Gabriel. Mas primeiro precisava entender exatamente o que seu irmão havia feito com Ana durante todos esses anos. Marcos conseguiu acesso a relatórios médicos confidenciais através de seus contatos no submundo da investigação, e o que descobriram fez Eduardo vomitar de horror. Ana não havia apenas sido negligenciada. Ela havia sido submetida a um protocolo sistemático de privação emocional e física. Os documentos revelavam um cronograma meticuloso. Períodos de fome controlada, alternados com alimentação básica, isolamento social interrompido apenas por sessões de observação e um regime de medicamentos que mantinha sua capacidade cognitiva intacta enquanto amplificava sua vulnerabilidade emocional. Eduardo, você precisa ver isso, disse Marcos, espalhando fotografias médicas sobre a mesa. Estas são imagens de Ana tiradas ao longo dos anos. Eduardo forçou-se a olhar, embora cada imagem fosse como uma punhalada no coração. Ana, aos 3 anos, magra, mas ainda com um brilho infantil nos olhos. Ana, aos 4, visivelmente mais retraída. Ana, aos 5, com olhar distante e postura defensiva. A progressão era como assistir à morte lenta de uma alma infantil. Os relatórios indicam que Gabriel manteve Ana em estado de privação otimizada, explicou Marcos, sua voz carregada de nojo. Privação suficiente para criar trauma e dependência emocional, mas não o bastante para causar danos físicos permanentes que pudessem invalidar o experimento. Eduardo fechou os punhos até as unhas cravarem na palma das mãos. Esse monstro documentou a tortura de uma criança como se fosse um projeto de pesquisa. A mais, Ana foi condicionada a acreditar que Sofia havia abandonado voluntariamente. Gabriel criou uma narrativa onde Sofia havia escolhido uma família rica e deixado Ana para trás. Parte do experimento era estudar como o ressentimento e a rejeição percebida moldariam a personalidade de Ana. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Ana não apenas sofrera privação física, ela havia sido psicologicamente torturada com a crença de que sua irmã gêmea a havia rejeitado.
O encontro na rua havia sido orquestrado para que Ana confrontasse Sofia com esse ressentimento fabricado, mas em vez disso, o amor genuíno entre as irmãs havia prevalecido. "Onde Ana está agora?" perguntou Eduardo. Marcos hesitou. "De acordo com as últimas informações que consegui, ela está em uma instalação subterrânea na propriedade de Gabriel. É descrita como um ambiente controlado de observação, basicamente uma prisão disfarçada de laboratório." Eduardo levantou-se e começou a andar pela sala, sua mente trabalhando em múltiplas frentes. "Preciso tirar Ana de lá, mas também preciso garantir que Gabriel nunca mais possa fazer isso com outras crianças." "Eduardo, você está falando de invadir uma propriedade particular com segurança armada. Isso é o que qualquer pai faria por sua filha", interrompeu. "Eduardo, Ana é minha filha tanto quanto Sofia. Gabriel pode ter manipulado as circunstâncias, mas isso não muda o fato de que tenho responsabilidade por ela." Naquele momento, Eduardo ouviu passos pequenos na escada. Sofia apareceu na porta do escritório, segurando seu coelho rosa e com uma expressão preocupada. "Papai, por que você está gritando?" perguntou ela, aproximando-se cautelosamente. Eduardo se ajoelhou e abriu os braços para Sofia, que correu para eles. Enquanto abraçava a filha, ele sentiu o peso da responsabilidade se instalando em seus ombros. Não se tratava apenas de confrontar Gabriel, tratava-se de reunir uma família que havia sido brutalmente separada. "Sofia, querida", disse Eduardo suavemente, "como você se sentiria se pudéssemos trazer Ana para morar conosco?" Os olhos verdes de Sofia se iluminaram de uma forma que Eduardo não via há semanas. "De verdade, papai, Ana poderia ser minha irmã de verdade?" "Ela sempre foi sua irmã de verdade", respondeu Eduardo, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. "Nós apenas não sabíamos." Sofia se afastou um pouco e olhou seriamente para o pai. "Papai, Ana está machucada por dentro. Eu sinto isso quando sonho com ela. Ela pensa que eu não gosto dela." A maturidade da observação de Sofia surpreendeu Eduardo. "Por que você acha isso?" "Porque nos meus sonhos, ela sempre está chorando e dizendo que eu a deixei sozinha." Sofia apertou o coelho rosa contra o peito. "Mas eu nunca deixei ela sozinha de propósito, papai. Eu era muito pequena para escolher." Eduardo abraçou Sofia mais forte, impressionado com a sabedoria emocional que a menina havia desenvolvido, apesar de sua pouca idade. "Você tem razão, querida. E quando trouxermos Ana para casa, vamos mostrar a ela que você nunca a esqueceu." Marcos, que havia observado a conversa em silêncio, se aproximou. "Eduardo, há algo mais que você precisa saber sobre Ana. Os relatórios médicos indicam que ela desenvolveu uma forma severa de transtorno de apego. Ela foi condicionada a desconfiar de qualquer demonstração de afeto, a interpretar gentileza como manipulação. O que isso significa na prática? Significa que quando Ana for retirada do ambiente onde está, ela provavelmente reagirá com hostilidade e medo. Ela pode até mesmo rejeitar Sofia inicialmente, porque foi ensinada que sua irmã a abandonou. Sofia puxou a manga de Eduardo. "Papai, eu posso ajudar Ana a lembrar de quando éramos bebês. Eu ainda sei a música que cantávamos juntas." Eduardo olhou para Marcos com uma expressão determinada. "Não importa quanto tempo leve, ou quão difícil seja, Ana é minha filha e vou trazê-la para casa." "E Gabriel?" Eduardo sentiu uma frieza se instalar em seu peito. A mesma frieza calculada que o havia tornado um dos empresários mais temidos da cidade. "Gabriel vai pagar por cada dia de sofrimento que causou a Ana. Mas primeiro, preciso garantir que ambas as minhas filhas estejam seguras." Ele se levantou carregando Sofia no colo. "Marcos, organize a reunião com Gabriel, mas também quero que você tenha uma equipe de resgate pronta.
Se as coisas derem errado, quero Ana longe daquela prisão antes que Gabriel possa usá-la como escudo. Eduardo, você está brincando com fogo. Gabriel tem anos de vantagem e recursos que nem imaginamos. Eduardo sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Gabriel pode ter criado este jogo, Marcos, mas ele esqueceu uma coisa importante. Eu aprendi a jogar assistindo ele, e agora eu jogo para ganhar. O restaurante era discreto e elegante. O tipo de lugar onde homens poderosos faziam acordos que mudavam vidas. Eduardo chegou 10 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa que lhe dava visão completa do ambiente. Sua mente estava afiada como uma lâmina, cada músculo tenso com a antecipação do encontro que havia esperado inconscientemente por 15 anos. Gabriel entrou exatamente no horário marcado e Eduardo sentiu como se estivesse vendo um fantasma materializar-se diante de seus olhos. 15 anos haviam mudado seu irmão. O cabelo agora grisalho, linhas profundas ao redor dos olhos, uma postura que irradiava poder e controle. Mas eram os mesmos olhos frios que Eduardo lembrava da infância. Olhos que sempre calculavam vantagens em cada situação. Eduardo, disse Gabriel, sentando-se com a naturalidade de quem jamais havia fingido sua própria morte. Você está com uma aparência terrível. A paternidade não tem sido gentil com você. Eduardo forçou-se a manter a compostura, embora cada fibra de seu ser gritasse para estrangular o homem à sua frente. Gabriel, ou devo chamar você pelo nome falso que tem usado? Gabriel sorriu, e havia algo predatório naquela expressão. Gabriel serve perfeitamente, afinal, somos família. Ele fez sinal para o garçom e pediu vinho, como se estivessem apenas dois irmãos se reencontrando. Após uma separação normal. Por que você fez isso? Perguntou Eduardo, indo direto ao ponto. Por que separar duas crianças inocentes? Por que torturar Ana? Torturar? Gabriel riu, um som sem humor que fez Eduardo se arrepiar. Eduardo, você sempre foi dramático. Ana está recebendo uma educação diferenciada. Está aprendendo sobre resistência, sobre sobrevivência, sobre a verdadeira natureza da vida. Ela é uma criança de 6 anos, exatamente a idade perfeita para moldar comportamentos fundamentais. Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com entusiasmo científico doentio. Você sabe quantos estudos foram feitos sobre gêmeos separados ao nascimento? Centenas, mas nunca com controle total sobre as variáveis ambientais. Nunca com documentação detalhada desde o primeiro dia. Eduardo sentiu náusea subindo pela garganta. Você está falando de Ana e Sofia como se fossem ratos de laboratório. São dados únicos, Eduardo. Gêmeas idênticas com genética perfeita, criadas em ambientes completamente opostos, mas controlados. Sofia representa o ideal de privilégio, amor e segurança. Ana representa privação, luta e independência forçada. Gabriel bebeu um gole de vinho, saboreando tanto a bebida quanto a explicação de sua obra sinistra. E eu? Qual era meu papel nessa sua experiência doentia? Gabriel sorriu mais amplamente. Ah, Eduardo, você foi a escolha mais cuidadosa de todas. Precisava de um pai adotivo, que fosse rico o suficiente para dar a Sofia todas as vantagens possíveis, mas também emocionalmente ferido o suficiente para projetar suas próprias necessidades na criança. O que você quer dizer? Seu complexo de culpa por minha suposta morte, sua necessidade de controle disfarçada de proteção, sua incapacidade de formar relacionamentos íntimos com adultos. Gabriel enumerava, como se estivesse lendo uma lista de compras. Você era o pai perfeito para Sofia, porque precisava dela tanto quanto ela precisava de você. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo sua capacidade,
de amar Sofia havia sido manipulada e explorada por Gabriel. Você observou nossa vida durante todos esses anos, disse Eduardo, a realização chegando em ondas de horror. Você viu Sofia dar seus primeiros passos, dizer suas primeiras palavras. Documentei tudo meticulosamente. Cada marco de desenvolvimento, cada reação emocional, cada vínculo formado. Gabriel retirou um tablet de sua pasta e deslizou algumas imagens. Tenho mais de 15.000 horas de vídeo de Sofia. E a mesma quantidade de Ana, claro. Eduardo olhou para as imagens e viu momentos íntimos de sua vida com Sofia. O primeiro dia de escola, aniversários, até mesmo momentos privados em casa. A violação era tão profunda que ele sentiu dificuldade para respirar. Você está doente, murmurou Eduardo. Estou visionário, corrigiu Gabriel. Este estudo vai revolucionar nossa compreensão sobre natureza versus criação. Vai provar, definitivamente, que o ambiente supera a genética na formação do caráter humano. E se você estiver errado? E se Ana e Sofia mostrarem que o amor e a conexão fraternal superam qualquer condicionamento? Gabriel riu novamente, mas desta vez havia uma nota de incerteza. Ana odeia Sofia, Eduardo. Ela foi condicionada a vê-la como a responsável por seu abandono. Quando elas se reencontrarem completamente, Ana vai tentar destruir tudo o que Sofia representa. Ana não odeia Sofia, disse Eduardo com convicção. Vi as duas juntas, vi o reconhecimento, o amor. Você viu o que eu permiti que visse. Aquele encontro na chuva foi cuidadosamente orquestrado. Ana estava medicada com ansiolíticos para controlar sua agressividade natural. Gabriel se inclinou mais para frente. Quer ver como Ana realmente se sente sobre Sofia? Ele deslizou o tablet na direção de Eduardo, mostrando um vídeo de Ana em uma sala estéril. Na gravação, Ana segurava uma boneca loira e repetidamente a jogava contra a parede enquanto gritava: "Sofia ruim! Sofia me deixou!", com uma fúria que parecia impossível em uma criança tão pequena. Eduardo sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Você a condicionou a odiar a própria irmã. Eu a libertei da ilusão do amor fraternal. Ana agora entende que só pode contar consigo mesma. Gabriel guardou o tablet. É uma lição valiosa que Sofia nunca precisou aprender, protegida como foi por seu amor paternal. Onde Ana está agora? Perguntou Eduardo, sua voz perigosamente baixa. Segura, sendo cuidada, continuando sua educação única. Quero vê-la. Gabriel riu. Claro que quer. É exatamente o que eu esperava que você pedisse. Ele se levantou, deixando dinheiro sobre a mesa. Amanhã à noite, em minha propriedade. Traga Sofia. É hora da fase final do experimento. Que fase final? Gabriel parou e se virou, seus olhos brilhando com uma antecipação sinistra. A reunião controlada das gêmeas. Quero ver o que acontece quando Ana, com toda sua raiva condicionada, reencontra Sofia em um ambiente onde eu controlo todas as variáveis. E se eu me recusar? Então Ana continuará sua educação indefinidamente. E você viverá o resto da vida sabendo que escolheu proteger uma filha às custas da outra. Gabriel sorriu cruelmente. Até amanhã, irmão. Eduardo ficou sozinho na mesa, o peso das escolhas impossíveis esmagando seus ombros. Gabriel havia criado um dilema perfeito. Para salvar Ana, ele teria que colocar Sofia em perigo. Mas havia algo que Gabriel não sabia. Eduardo também havia aprendido a planejar, e desta vez jogaria para vencer tudo. Eduardo passou a noite em claro, desenvolvendo um plano que poderia tanto salvar suas filhas, quanto destruir completamente suas vidas. Cada movimento precisava ser calculado com precisão cirúrgica, porque Gabriel havia demonstrado que estava sempre 3 passos à frente. Mas Eduardo tinha uma vantagem que seu irmão não esperava. Ele não estava lutando apenas por vingança, mas pelo futuro de 2 crianças inocentes.
Na manhã seguinte, Marcos chegou ao escritório de Eduardo com uma equipe pequena, mas altamente qualificada. Ex-militares, especialistas em segurança e uma psicóloga infantil especializada em traumas severos. Eduardo havia gasto uma fortuna em 24 horas, mas dinheiro era irrelevante quando se tratava de Sofia e Ana. Doutor Lúcia Santana apresentou Marcos, indicando uma mulher de 40 anos com olhos gentis, mas determinados. Ela trabalhou com crianças vítimas de tráfico humano e experimentos médicos ilegais. Se alguém pode ajudar Ana na transição, é ela. Eduardo apertou a mão da psicóloga. Doutora Lúcia, preciso que entenda. Ana foi condicionada a odiar. Sofia, Gabriel mostrou vídeos de Ana agredindo uma boneca que representa sua irmã gêmea. Condicionamento pode ser revertido, disse doutora Lúcia com confiança profissional. Mas vai exigir tempo, paciência e, principalmente, demonstrações consistentes de amor incondicional. A conexão genética entre gêmeas é mais forte que qualquer manipulação psicológica. Quanto tempo? Perguntou Eduardo. Para quebrar o condicionamento inicial, talvez semanas. Para a cura completa, anos. Mas, senhor Eduardo, baseado no que você me contou sobre o encontro na chuva, Ana ainda tem acesso às memórias originais de amor por Sofia. Isso é crucial. Marcos se aproximou com plantas baixas da propriedade de Gabriel. Consegui essas plantas através de contatos na prefeitura. A propriedade é vasta, mas identificamos onde fica o laboratório. Subterrâneo. O problema é a segurança. Eduardo estudou as plantas, sua mente empresarial automaticamente identificando pontos fracos e oportunidades. Gabriel quer que eu leve Sofia até ele. Isso significa que ele não pode usar segurança excessiva sem arriscar ferir Sofia no processo. A menos que Sofia seja parte do plano dele, observou Marcos sombriamente. Não, disse Eduardo com certeza absoluta. Gabriel pode ser um monstro, mas ele precisa de Sofia intacta para que o experimento tenha validade científica. Ele não vai machucá-la fisicamente. Doutora Lúcia se inclinou sobre as plantas. Onde exatamente Ana está mantida? Marcos apontou para uma seção marcada em vermelho. De acordo com nossas informações, há uma instalação subterrânea aqui, 3 níveis abaixo do solo, acessível apenas por um elevador com código de segurança. Dodi, e se conseguirmos tirar Ana de lá sem Gabriel perceber antes da reunião? Perguntou Eduardo. Impossível, respondeu Marcos. Gabriel tem câmeras de segurança por toda parte. Ele saberia instantaneamente se Ana fosse removida. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, processando informações e possibilidades. Finalmente, ele se virou para a equipe com uma expressão determinada. Não vamos tentar resgatar Ana antes da reunião, disse, surpreendendo a todos. Vamos usar a reunião a nosso favor. Eduardo, isso é suicídio, protestou Marcos. Não, é estratégia. Gabriel quer documentar a reunião das gêmeas. Ele vai estar tão focado em registrar cada reação que não vai perceber o que realmente está acontecendo. Eduardo apontou para diferentes locais nas plantas. Doutora Lúcia, quero que você esteja escondida aqui, pronta para intervir no momento que sinalizarmos. Marcos, seus homens estarão posicionados nos pontos de saída. E Sofia? Perguntou doutora Lúcia. Você realmente vai expô-la a essa situação? Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Sofia quer ver Ana. Ela tem perguntado sobre a irmã todos os dias. E mais importante, Ana precisa ver que Sofia nunca a abandonou voluntariamente. É arriscado demais, insistiu Marcos. Tudo é arriscado agora. Eduardo se aproximou da janela, olhando para o jardim onde Sofia brincava com sua babá. Mas tem uma vantagem que Gabriel não considera. Qual? Sofia. Ela é mais forte e mais inteligente do que qualquer um imagina.
E ela ama a Ana com uma pureza que Gabriel nunca conseguiu corromper completamente. Naquele momento, Sofia entrou correndo no escritório, seus cabelos loiros voando e um sorriso radiante no rosto. Papai, eu sonhei com Ana de novo. Ela estava cantando nossa música, mas desta vez ela estava feliz. Sofia pulou no colo de Eduardo. Quando vamos buscar ela? Eduardo abraçou a filha, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Hoje à noite, querida. Vamos ver Ana hoje à noite. De verdade? Sofia se afastou para olhar nos olhos do pai, verificando se ele estava falando sério. De verdade. Mas, Sofia, Ana pode estar diferente. Ela pode estar com medo ou confusa. Você consegue ser muito corajosa e paciente com ela? Sofia assentiu vigorosamente. Eu posso cantar nossa música para ela lembrar que somos irmãs e posso dividir meu coelhinho rosa até ela ganhar um dela. A simplicidade e pureza da solução de Sofia tocou profundamente todos na sala. Doutora Lúcia sussurrou. Talvez ela tenha razão. Talvez o amor seja realmente mais forte que o condicionamento. Eduardo depositou Sofia no chão. Querida, vai brincar no jardim enquanto papai termina de trabalhar. Hoje à noite vai ser uma noite muito importante. Após Sofia sair, Eduardo se virou para sua equipe. Gabriel subestimou uma coisa fundamental. Ele conhece o Eduardo empresário, o Eduardo manipulado pela culpa. Mas ele não conhece o Eduardo pai. E um pai protegendo suas filhas é capaz de qualquer coisa. Marcos verificou seu relógio. Temos 8 horas para finalizar os preparativos. Então vamos trabalhar, disse Eduardo, sua voz carregada de uma determinação férrea. Gabriel criou este jogo, mas hoje à noite as regras mudam. Enquanto a equipe se dispersava para os preparativos finais, Eduardo permaneceu na janela, observando Sofia brincar no jardim. Em poucas horas, ele estaria face a face com Ana, a filha que nunca soube que tinha, em uma situação orquestrada por um irmão que havia se tornado seu pior pesadelo. Mas pela primeira vez em semanas, Eduardo sentia algo além de medo e confusão. Sentia esperança. Porque, independentemente do que Gabriel havia planejado, havia uma força no universo que ele não podia controlar. O amor genuíno entre duas irmãs que nem a mais cruel das separações conseguira destruir completamente. A propriedade de Gabriel se estendia por hectares de terreno isolado, cercada por muros altos e portões eletrônicos, que se abriram automaticamente quando Eduardo se aproximou. Sofia estava sentada ao lado dele no banco de trás do carro, segurando seu coelhinho rosa e cantarolando baixinho a melodia que sempre associara a Ana. Eduardo tentou manter a calma exterior, mas seu coração batia como um tambor de guerra. Papai, por que a casa do titio Gabriel é tão escura? Perguntou Sofia, observando a mansão imponente que se erguia à frente deles, como uma fortaleza sinistra. Às vezes as pessoas ficam tristes e escolhem viver em lugares escuros, respondeu Eduardo, estacionando em frente à entrada principal. Mas nós viemos trazer luz para esse lugar. Gabriel os esperava na porta principal, vestido impecavelmente e com um sorriso que não chegava aos olhos. Atrás dele, Eduardo pôde ver 2 homens de terno escuro, segurança disfarçada de assistentes. Eduardo, Sofia! Gabriel se aproximou, com braços abertos, como um tio afetuoso, recebendo visitas queridas. Que alegria ter vocês aqui! Sofia se escondeu atrás das pernas do pai, instintivamente desconfiando do homem que irradiava uma frieza que ela não conseguia compreender, mas definitivamente sentia. Onde está Ana? Perguntou Eduardo diretamente, dispensando formalidades. Ansiosa como sempre, riu Gabriel. Ana está se preparando para o encontro. Depois de todos esses anos separadas, queremos que seja perfeito. Ele gesticulou em direção à entrada. Venham, tenho tanto para mostrar a vocês.
Gabriel os conduziu através de corredores luxuosos, decorados com arte moderna, e fotografias que Eduardo reconheceu como sendo de sua própria vida com Sofia. Momentos íntimos capturados sem seu conhecimento e transformados em troféus na parede do predador. Impressionante coleção, não acha? Disse Gabriel, notando o olhar de Eduardo. 6 anos de momentos preciosos, Sofia crescendo, aprendendo, se tornando a menina maravilhosa que é hoje. Sofia apontou para uma foto onde estava soprando velas de aniversário. Como você tem foto do meu aniversário? Você não estava lá. Gabriel se ajoelhou na altura de Sofia, seu sorriso se tornando mais genuíno por um momento. Ah, mas eu estava lá, pequena Sofia. Apenas você não podia me ver. Eduardo sentiu náusea subindo pela garganta. Gabriel havia violado cada momento precioso de suas vidas, transformando memórias sagradas em dados científicos. Eles chegaram a um elevador que desceu por vários andares. Quando as portas se abriram, Eduardo se viu em um laboratório moderno com paredes de vidro, equipamentos de monitoramento e câmeras por todos os lados. No centro da sala, havia 2 cadeiras separadas por uma mesa pequena. Bem-vindos ao meu laboratório, disse Gabriel com orgulho evidente. Aqui é onde a magia acontece. Cada reação, cada emoção, cada palavra será registrada para a posteridade. Onde está Ana? Repetiu Eduardo, sua paciência se esgotando. Gabriel pressionou um botão em uma parede de controles. Uma porta de vidro do outro lado da sala se abriu lentamente e Eduardo sentiu seu coração parar. Ana entrou hesitantemente, escoltada por uma mulher de jaleco branco. A menina estava limpa e bem vestida, mas havia algo profundamente perturbador em sua postura. Ombros tensos, olhos que vasculhavam constantemente o ambiente em busca de ameaças, movimentos que falavam de anos de hipervigilância. Quando Ana viu Sofia, sua reação foi como um choque elétrico. Ela parou abruptamente, seus olhos verdes se arregalando, e por um momento, Eduardo viu a criança vulnerável por trás da máscara de autodefesa que Gabriel havia forçado sobre ela. Sofia, por sua vez, soltou um grito de alegria que ecoou pela sala estéril. Ana, é você! É realmente você! Mas quando Sofia deu um passo em direção à irmã, Ana recuou violentamente, pressionando-se contra a parede como um animal acuado. Não! Gritou Ana, sua voz carregada de uma fúria que parecia impossível em uma criança de 6 anos. Você me deixou? Você escolheu ele e me deixou sozinha. Sofia parou, confusa e machucada pela rejeição. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ana, eu não te deixei. Eu era muito pequena. Eu sempre lembrei de você. Mentira. Ana pegou uma caneta da mesa do laboratório e a atirou em direção a Sofia, errando por pouco. Você vivia em casa grande enquanto eu ficava sozinha no escuro. Eduardo sentiu seu coração se partindo ao observar suas 2 filhas. Uma desesperada para reconectar, a outra condicionada a rejeitar qualquer aproximação. Gabriel observava tudo com fascínio científico, fazendo anotações em um tablet. Interessante, murmurou Gabriel. A resposta condicionada está funcionando perfeitamente, mas note como Ana não consegue manter contato visual prolongado com Sofia. O vínculo original ainda existe, lutando contra o condicionamento. Pare com isso, disse Eduardo, sua voz perigosamente baixa. Pare de tratar minhas filhas como especímenes. Sofia, ignorando a hostilidade de Ana, começou a cantar suavemente. Sofia e Ana, Ana e Sofia, sempre juntas, para sempre irmãs. Ana parou de gritar abruptamente. Suas mãos tremeram e ela se deixou escorregar pela parede até ficar sentada no chão, abraçando os joelhos contra o peito. Não, não cante isso, sussurrou Ana, sua voz quebrando. Eles disseram que você esqueceu dessa música.
Sofia se aproximou lentamente, ainda cantando, e se sentou no chão a uma distância respeitosa de Ana. Eu nunca esqueci, Ana. Eu canto para você todos os dias. Eu sonho com você todas as noites. Mentira, repetiu Ana, mas sua voz havia perdido a força anterior. Sofia puxou o coelhinho rosa de dentro da jaqueta. Lembra dele? Você sempre dizia que ele tinha a orelha torta porque me amava muito. Ana olhou fixamente para o brinquedo e Eduardo viu o momento exato em que o condicionamento começou a rachar. Lágrimas escorreram pelo rosto da menina enquanto memórias verdadeiras lutavam para emergir através das mentiras que lhe haviam sido implantadas. Eu lembro, sussurrou Ana. Nós dormíamos com ele no meio. Sofia estendeu o coelhinho na direção da irmã. Quer segurá-lo? Ele sentiu sua falta também. Por um momento, Ana estendeu a mão hesitantemente. Mas então, Gabriel interveio, caminhando até as meninas com aprovação científica. Excelente progresso, disse ele, como se estivesse elogiando um experimento bem-sucedido. Ana, você está lembrando-se de responder emocionalmente apesar do condicionamento. Sofia, sua persistência em face da rejeição é notável. O comentário frio e clínico de Gabriel quebrou o momento mágico que estava se formando entre as irmãs. Ana voltou a se retrair, e Sofia olhou para Gabriel com uma expressão de desgosto que surpreendeu Eduardo por sua maturidade. Você é malvado, disse Sofia diretamente para Gabriel. Você machucou minha irmã. Gabriel riu. Eu eduquei sua irmã, Sofia, ensinei-lhe lições valiosas sobre a vida real. Foi então que Eduardo percebeu que havia chegado o momento. Gabriel estava tão absorto em sua análise científica que baixou a guarda. Eduardo fez um sinal discreto para uma câmera específica no canto da sala, o sinal combinado com Marcos. Em segundos, as luzes se apagaram e um alarme de emergência começou a soar. O caos que se seguiu ao apagão foi ensurdecedor. Alarmes ecoavam por todo o laboratório enquanto luzes de emergência vermelhas piscavam, criando sombras dançantes nas paredes de vidro. Gabriel gritou ordens para seus seguranças, mas Eduardo já estava em movimento, pegando Sofia no colo e se dirigindo para onde Ana havia se encolhido no canto da sala. Ana, venha comigo! Gritou Eduardo por cima do barulho dos alarmes. Você não tem que ficar aqui! Mas Ana, em pânico com o caos repentino, recuou ainda mais. Seus anos de condicionamento a haviam ensinado que mudanças súbitas sempre significavam punição ou perigo maior. Não, você vai me separar dela de novo. Ana apontou para Sofia com acusação nos olhos. Vocês sempre mentem. Gabriel, mesmo no meio do caos, mantinha seu sangue frio científico. Ele se aproximou de um painel de controle e pressionou uma série de botões. Imediatamente, portas de aço desceram, selando todas as saídas do laboratório. Muito inteligente. Eduardo, disse Gabriel, sua voz ecoando pela sala através de um sistema de som. Mas você esqueceu que construí este lugar pensando em todas as contingências. Eduardo percebeu com horror que havia caído em uma armadilha. Gabriel havia antecipado a tentativa de resgate e transformado o próprio laboratório em uma prisão. Agora, temos privacidade total para a fase final do experimento, continuou Gabriel, caminhando calmamente entre as duas meninas em pânico. Quero ver como você escolhe, Eduardo, Sofia ou Ana. Você só pode salvar uma. Isso é loucura, gritou Eduardo. Elas são apenas crianças. São o futuro da ciência comportamental, corrigiu Gabriel friamente. Ele se aproximou de uma gaveta e retirou 2 seringas. Estas contêm um sedativo potente, uma dose para a criança completamente segura, mas que as deixará inconscientes por horas. Eduardo sentiu o sangue gelar. O que você está planejando?
Simples, você escolhe qual das duas meninas quer que permaneça consciente. A outra será sedada e relocada, permanentemente. Gabriel sorriu com crueldade. É o dilema perfeito para testar seus verdadeiros instintos paternais. Sofia, ainda nos braços de Eduardo, começou a chorar. Papai, eu tenho medo. Por que o titio Gabriel quer nos machucar? Ana, observando a cena do seu canto, viu Sofia chorando e algo fundamental se moveu dentro dela. Apesar de todos os anos de condicionamento, a visão de sua irmã gêmea em perigo despertou instintos protetivos que nem Gabriel havia conseguido apagar completamente. Deixa ela em paz, disse Ana, levantando-se tremulamente. Se você quer machucar alguém, machuca eu. Sofia não fez nada de ruim. Eduardo ficou chocado com a coragem de Ana e Gabriel pareceu genuinamente surpreso com a reação. Interessante, murmurou Gabriel. Mesmo após anos de condicionamento para ódio, o instinto protetor entre gêmeas permanece intacto. Ana, sussurrou Sofia, estendendo uma mão pequena em direção à irmã. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Ana, lutando contra anos de condicionamento e medo, deu um passo em direção a Sofia. Depois outro e outro. Eu lembro, disse Ana, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Lembro que você chorava quando eles me levavam embora. Lembro que você sempre tentava me proteger, mesmo sendo pequena igual a mim. Gabriel rapidamente se moveu para interceptar Ana, mas Eduardo foi mais rápido. Ele colocou Sofia no chão e se atirou sobre Gabriel, os dois homens rolando pelo chão em uma luta desesperada pelas seringas. Sofia, Ana, fiquem juntas! Gritou Eduardo enquanto lutava. As duas meninas, instintivamente, correram uma para a outra. Quando suas mãos se tocaram, algo extraordinário aconteceu. Ana parou de tremer e Sofia parou de chorar. Era como se um circuito elétrico tivesse se completado, reconectando duas metades de uma única alma. Eu nunca te esqueci, sussurrou Sofia. Eu fingi que te odiava porque doía muito te amar, respondeu Ana, abraçando a irmã pela primeira vez em anos. Gabriel, mesmo enquanto lutava com Eduardo, observava as meninas com fascínio científico doentio. Extraordinário! A reconexão neurológica entre gêmeas é mais forte do que qualquer condicionamento artificial, mas sua distração custou caro. Eduardo conseguiu desarmar Gabriel e empurrou as seringas para longe. No entanto, Gabriel tinha um último trunfo. Computador, iniciar protocolo de emergência Omega, disse Gabriel em voz alta. Uma voz mecânica respondeu, protocolo Omega iniciado. Liberação de gás sedativo em 3 minutos. Eduardo sentiu o pânico tomar conta. Gabriel havia programado o laboratório para se tornar uma câmara de gás se as coisas saíssem do controle. Você está louco? Suas próprias filhas estão aqui. Elas não são minhas filhas, disse Gabriel, levantando-se e ajeitando o terno rasgado. São dados científicos. E se não posso concluir o experimento da forma planejada, pelo menos posso preservar os espécimes para estudos futuros. Foi então que Ana se soltou do abraço de Sofia e encarou Gabriel com uma fúria que não era mais de uma criança condicionada, mas de uma irmã protegendo sua família. Você não é nosso pai, disse Ana, sua voz pequena, mas firme. Nosso pai está bem aqui. Ela apontou para Eduardo. E você nunca mais vai nos separar. Sofia se juntou à irmã. As duas meninas de mãos dadas enfrentando o homem que havia destruído suas vidas. Nós somos mais fortes juntas, disse Sofia. Você não entende isso porque você nunca amou ninguém. Gabriel olhou para as duas meninas. E pela primeira vez, Eduardo viu algo além de frieza científica em seus olhos. Viu medo. Gabriel estava
percebendo que havia subestimado completamente o poder do vínculo entre as gêmeas. Computador, cancelar protocolo Omega, disse Gabriel rapidamente. Acesso negado. Protocolo Omega não pode ser cancelado após iniciação. O rosto de Gabriel empalideceu. Ele havia criado um sistema tão seguro que nem mesmo ele podia controlá-lo completamente. 2 minutos para liberação de gás, anunciou a voz mecânica. Eduardo olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída. Foi então que ouviu explosões distantes. Marcos e sua equipe estavam forçando a entrada no complexo. Segurem firme, disse Eduardo, abraçando suas 2 filhas. A ajuda está chegando. Mas enquanto os segundos passavam, Eduardo percebeu que talvez a ajuda não chegasse a tempo. Gabriel havia construído uma fortaleza e agora eles estavam presos dentro dela, com o tempo se esgotando rapidamente. 1 minuto para a liberação de gás, anunciou a voz mecânica, enquanto Eduardo abraçava Sofia e Ana contra o peito, sentindo o peso do fracasso esmagando seus ombros. Gabriel caminhava de um lado para outro como um animal enjaulado, tentando desesperadamente encontrar uma brecha no sistema que ele mesmo havia criado. Foi então que Ana se separou do abraço e olhou diretamente para Gabriel com uma clareza que surpreendeu todos na sala. Eu sei o código, disse ela, sua voz pequena, mas firme. Gabriel parou abruptamente. O que você disse? Eu sei o código para parar a máquina, repetiu Ana. Eu vi você digitando muitas vezes quando pensava que eu estava dormindo. Eduardo sentiu um lampejo de esperança. Ana, tem certeza? Ana assentiu, mas então olhou para Gabriel com uma expressão que misturava medo e determinação. Mas eu só falo se você prometer uma coisa. Qualquer coisa, disse Eduardo desesperadamente. Você nunca mais pode machucar crianças. Nunca mais, disse Ana para Gabriel. E tem que deixar todo mundo que está trabalhando aqui ir embora. Gabriel riu, um som amargo e desesperado. Você é apenas uma criança, não entende as implicações do que está pedindo. Eu entendo. Que você me fez sofrer porque você sofreu, replicou Ana, demonstrando uma sabedoria impossível para sua idade. Mas isso não estava certo, e você sabe disso. 30 segundos para a liberação de gás. Gabriel, gritou Eduardo, aceite as condições dela. Gabriel olhou para Ana, depois para Sofia e finalmente para Eduardo. Por um momento, algo humano passou por seus olhos. Talvez o reconhecimento de que havia ido longe demais, ou talvez apenas o medo da própria morte. Aceito, sussurrou Gabriel. Ana se aproximou do painel de controle com passos firmes. Computador, código de emergência Alpha 77 Niner Omega. Código aceito. Protocolo Omega cancelado. O alívio que preencheu a sala foi palpável. Eduardo se deixou cair de joelhos, ainda abraçando Sofia, enquanto lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Naquele momento, explosões mais próximas ecoaram através das paredes e, finalmente, as portas de aço começaram a se abrir. Marcos apareceu com sua equipe, armas em punho, mas parou abruptamente ao ver a cena diante dele, Eduardo abraçando as 2 meninas, enquanto Gabriel permanecia encostado na parede, aparentemente derrotado. Todo mundo bem? Perguntou Marcos, abaixando a arma. Agora sim, respondeu Eduardo, sua voz embargada pela emoção. Doutora Lúcia entrou logo atrás de Marcos e imediatamente se ajoelhou na altura das meninas. Sofia, Ana, vocês 2 foram muito corajosas. Ana olhou para a psicóloga com curiosidade. Quem é você? Eu sou uma doutora que ajuda crianças que passaram por coisas difíceis, explicou doutora Lúcia gentilmente. E estou aqui para ajudar vocês 2 a serem uma família de verdade. Sofia se virou para Ana. Ana, você quer vir morar comigo e o papai? Temos um jardim grande e você pode ter seu próprio quarto ou pode dividir o meu.
Ana hesitou, olhando para Eduardo. Você realmente me quer? Mesmo eu sendo diferente da Sofia? Eduardo se ajoelhou na altura de Ana, olhando diretamente em seus olhos verdes. Ana, você é minha filha tanto quanto Sofia. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que fizeram com você. Você pertence à nossa família. Mas eu não sei como ser uma família normal, sussurrou Ana. Eu só sei como sobreviver. Nós vamos aprender juntos, disse Eduardo, estendendo a mão. Não existe família perfeita, Ana. Existem famílias que se amam e cuidam umas das outras. E é isso que nós vamos ser. Ana olhou para a mão estendida de Eduardo, depois para Sofia, que sorria encorajadoramente. Lentamente, ela estendeu sua própria mão pequena e a colocou na de Eduardo. Posso chamar você de papai também? Perguntou Ana, sua voz quase inaudível. Eu ficaria honrado, respondeu Eduardo, sentindo seu coração se enchendo de uma felicidade que não sabia ser possível. Gabriel, que havia observado tudo em silêncio, finalmente falou. Eduardo, eu... Não, interrompeu Eduardo, levantando-se e encarando o irmão. Você perdeu o direito de falar comigo como família. Marcos, ele precisa ser entregue às autoridades. Gabriel assentiu lentamente. Eu sei, mas Eduardo, você precisa saber que eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Eu só queria... Você queria provar que estava certo sobre tudo, disse Eduardo, mas se enganou. O amor não é uma variável que pode ser controlada ou manipulada. É a única coisa real que temos. Enquanto Marcos e sua equipe escoltavam Gabriel para fora, Ana puxou a manga de Eduardo. Papai, o que vai acontecer com as outras crianças que estão aqui? Eduardo se ajoelhou novamente. Que outras crianças, Ana? Tem mais crianças nos laboratórios embaixo. Elas também fazem parte dos experimentos do Gabriel. Eduardo sentiu seu sangue gelar novamente. Gabriel havia criado uma operação muito maior do que ele imaginara. Marcos, gritou Eduardo, precisamos vistoriar todo o complexo. Há mais crianças aqui. Nas horas que se seguiram, o complexo de Gabriel foi completamente revistado. Encontraram 15 outras crianças em vários estágios de diferentes experimentos, algumas sendo estudadas para resistência ao trauma, outras para desenvolvimento cognitivo sob estresse. Todas foram imediatamente removidas e colocadas sob cuidados médicos especializados. Ana foi fundamental no resgate, conhecendo cada corredor e cada sala secreta do complexo. Ela guiou a equipe de resgate com uma determinação que impressionou todos, mostrando que sua experiência traumática havia, paradoxalmente, dado a ela as ferramentas para salvar outras crianças. Quando finalmente deixaram o complexo, o sol estava nascendo. Eduardo sentou-se no banco de trás do carro com Sofia, de um lado e Ana do outro. As duas meninas estavam exaustas, mas suas mãos permaneciam entrelaçadas. Papai, disse Sofia sonolentamente, agora nossa família está completa. Eduardo olhou para suas duas filhas, uma que havia criado com amor e privilégio, outra que havia sobrevivido ao impensável através de força e determinação. Ambas suas filhas, ambas parte de sua alma. Sim, querida, respondeu Eduardo, beijando as cabeças das duas meninas. Agora nossa família está completa. 2 meses após, aquela noite que mudou tudo para sempre, Eduardo acordou com o som de risadas no jardim. Pela janela de seu quarto, viu Sofia e Ana brincando no balanço que havia mandado instalar especialmente para elas. Um balanço duplo, onde as duas podiam balançar juntas, lado a lado, como sempre deveriam ter estado. A transformação havia sido lenta, mas constante. Ana ainda tinha pesadelos ocasionais e momentos de hipervigilância, mas a terapia com doutora Lúcia estava ajudando-a a reconstruir sua capacidade de confiar. Sofia, por sua vez,
Havia se tornado uma irmã protetora incrivelmente paciente, sempre disposta a esperar quando Ana precisava de espaço, sempre pronta com um abraço quando Ana finalmente se permitia ser vulnerável. Eduardo desceu para o jardim carregando uma bandeja com chocolate quente, uma tradição matinal que Ana havia pedido depois de descobrir que nunca havia tomado chocolate quente de verdade. As pequenas rotinas familiares estavam se tornando âncoras que ajudavam Ana a entender o que significava pertencer a algum lugar. "Bom dia, meninas", disse Eduardo, colocando a bandeja na mesa do jardim. "Papai, papai!", gritou Sofia, saltando. Do balanço, Ana conseguiu ir até lá em cima sozinha hoje. Eduardo olhou para Ana, que havia parado de balançar, mas sorria timidamente. "É mesmo? Isso é maravilhoso, Ana." Ana desceu do balanço e se aproximou, ainda cautelosa com demonstrações de afeto, mas definitivamente mais relaxada do que nos primeiros dias. "Eu só consegui porque a Sofia ficou me encorajando." "Nós sempre nos encorajamos", disse Sofia, pegando a mão da irmã naturalmente. "É isso que irmãs fazem." Enquanto as meninas tomavam chocolate quente, Eduardo refletiu sobre como suas vidas haviam mudado. Ele havia vendido a empresa, incapaz de continuar no mundo dos negócios, após descobrir como havia sido manipulado. Em vez disso, criara uma fundação dedicada a combater o tráfico e abuso de crianças, usando sua fortuna para garantir que o que Gabriel fizera nunca mais acontecesse com outras famílias. Gabriel estava aguardando julgamento e sua organização havia sido completamente desmontada. As 15 crianças resgatadas estavam todas em processo de reabilitação, algumas já reunidas com famílias biológicas, outras, como Ana, aprendendo o que significava ser amada incondicionalmente pela primeira vez. "Papai", disse Ana, interrompendo. "Seus pensamentos. A doutora Lúcia disse que eu posso começar a escola normal mês que vem." Eduardo sorriu. "Como você se sente sobre isso?" Ana hesitou, como sempre fazia antes de compartilhar sentimentos. Com medo, mas empolgada também. "A Sofia disse que vai me apresentar para todos os amigos dela. E eu vou sentar do seu lado no recreio até você fazer seus próprios amigos", acrescentou Sofia decidida. "Vocês duas são incríveis", disse Eduardo, sentindo o peito se encher de orgulho e amor. Naquele momento, doutora Lúcia chegou para a sessão semanal de terapia familiar. Nos últimos 2 meses, ela havia se tornado não apenas terapeuta, mas uma amiga querida da família. "Como está nossa família hoje?", perguntou doutora Lúcia, sentando-se à mesa do jardim. "Ana conseguiu balançar bem alto hoje", anunciou. Sofia orgulhosamente. "E a Sofia me ensinou uma música nova", acrescentou Ana. "Uma que não é triste." Doutora Lúcia sorriu. "Vocês duas estão fazendo progressos extraordinários." "Ana, como você se sente quando pensa no futuro agora?" Ana ficou quieta por um momento, organizando os pensamentos como doutora Lúcia havia ensinado. "Antes eu não pensava no futuro, só pensava em sobreviver hoje, mas agora..." Ela olhou para Sofia e Eduardo. "Agora eu penso em coisas que quero fazer. Como aprender a andar de bicicleta igual a Sofia, ou ter um cachorro, ou talvez ser doutora como você para ajudar outras crianças." Eduardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ana estava finalmente conseguindo sonhar, algo que Gabriel havia tentado tirar dela para sempre. "E você, Sofia?", perguntou doutora Lúcia. "Como tem sido ter uma irmã?" Sofia sorriu radiante. "É a melhor coisa do mundo. Antes eu sempre quis uma irmã, mas não sabia que já tinha uma. Agora eu entendo porque sempre me sentia como se estivesse faltando alguma coisa."
Ana é muito corajosa, continuou Sofia. Ela me ensinou que a gente pode ser forte mesmo quando está com medo. E ela me faz rir com histórias engraçadas sobre como ela escapava dos adultos chatos no laboratório. Ana riu, um som que ainda surpreendia Eduardo toda vez que ouvia. Eu era muito esperta. Uma vez eu fingi que estava doente para não tomar os remédios ruins. A sessão de terapia transcorreu na serenidade do jardim, com as meninas compartilhando descobertas da semana, e Eduardo falando sobre seus próprios desafios de adaptação à nova realidade. Descobrir que Gabriel estava vivo e que sua vida inteira havia sido manipulada deixara cicatrizes profundas, mas a alegria de ter Ana em sua vida compensava toda a dor. Quando doutora Lúcia se preparava para partir, Ana correu até ela e a abraçou, algo que teria sido impensável nas primeiras semanas. Obrigada por me ajudar a não ter mais tanto medo, disse Ana. Você sempre foi corajosa, Ana, respondeu doutora Lúcia. Eu só ajudei você a lembrar disso. À tarde, Eduardo encontrou as duas meninas no quarto de Sofia, que agora havia se tornado o quarto das duas. Ana havia escolhido manter sua própria cama, mas as duas dormiam com as camas juntas, segurando as mãos durante a noite quando os pesadelos apareciam. Elas estavam desenhando juntas, algo que se tornara uma atividade terapêutica importante. Os desenhos de Ana não mostravam mais figuras sombrias e separação, agora eram cheios de cores, casas com jardins e sempre duas meninas de mãos dadas. O que estão desenhando hoje? Perguntou Eduardo. Nossa família, disse Sofia. Olha, esse é você, essa sou eu, essa é a Ana, e esse pontinho aqui é o cachorro que vamos adotar. Eduardo riu. Cachorro? Desde quando decidimos adotar um cachorro? Desde agora, disse Ana com um sorriso travesso que lembrava muito Sofia. Ana e eu votamos. 2 contra 1. Ah, entendo. Democracia familiar, brincou Eduardo. E que tipo de cachorro vocês querem? Um que também precise de uma família, disse Ana seriamente. Como eu precisava. Eduardo se ajoelhou ao lado das filhas, observando o desenho colorido que representava a família que haviam se tornado. Não era a família que ele havia planejado, mas era perfeita em sua imperfeição, forte em sua vulnerabilidade. Meninas, disse Eduardo, vocês sabem que eu amo vocês mais que tudo no mundo, não sabem? Nós sabemos, papai, disseram as duas em uníssono, se jogando em seus braços para um abraço coletivo. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, Eduardo ficou na varanda observando as estrelas. Marcos apareceu, como fazia periodicamente, para verificar como a família estava se adaptando. Como você está, Eduardo? Perguntou Marcos, se juntando a ele na varanda. Diferente, respondeu Eduardo honestamente. Gabriel tirou muito de mim, mas também me deu algo que eu não sabia que estava perdendo. Ana me ensinou que a força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar. E as meninas? Eduardo sorriu. Elas estão se curando uma à outra. Sofia está aprendendo que o mundo pode ser cruel, mas que isso torna a bondade mais importante. Ana está aprendendo que nem todo adulto vai machucá-la, que existem pessoas dignas de confiança. E o futuro? Eduardo olhou através da janela, onde podia ver suas duas filhas dormindo de mãos dadas. O futuro é delas. Vou passar o resto da minha vida garantindo que elas tenham tudo o que Gabriel tentou tirar: amor, segurança e a liberdade de serem simplesmente crianças. Na manhã seguinte, Eduardo acordou novamente com risadas no jardim. Sofia e Ana estavam cantando juntas enquanto regavam as flores que haviam plantado na semana anterior. A melodia era nova, criada por elas duas, mas carregava ecos da antiga canção que as havia mantido conectadas durante os anos de separação.
Eduardo desceu para se juntar a elas, carregando chocolate quente e o coração cheio de gratidão. Havia perdido um irmão para a loucura, mas ganhara uma família baseada no amor verdadeiro. As cicatrizes permaneceriam, em Ana, em Sofia, nele mesmo. Mas elas haviam aprendido que cicatrizes eram apenas prova de que haviam sobrevivido, e que o amor era mais forte que qualquer trauma. Sofia